Boa tarde a todos. Meu nome é Renato Matavelli, eu sou Connector Manager especialista em Tech Service na Avalara, faço parte do projeto de co-inovação com a SAP para o desenvolvimento do novo processo de determinação e cálculo de impostos no ERP. Estou aqui para apresentar alguns cenários de cálculo e determinação de impostos no ERP S/4HANA direto no On-Premise 1909. Nossa apresentação visa demonstrar alguns cenários de cálculo e determinação direto no S/4HANA On-Premise. Muito se fala hoje em Tech Service e quase sempre no ambiente de S/4HANA Cloud. Então tentamos aqui mostrar alguns cenários reais que foram executados direto no On-Premise. Para começar, vamos definir o que é o Tech Service. O Tech Service é um módulo da SAP que ajuda as empresas a calcular e determinar os impostos específicos do país, inclusive do país, Brasil. Ele já está integrado tanto para S/4HANA quanto para S/4HANA Cloud e possui alguns recursos. Primeiro, ele está hospedado no SAP Cloud Platform, é uma API para cálculo e determinação de impostos e trabalha com parceiros certificados e homologados diretamente pela SAP, inclusive a Avalara, primeiro parceiro certificado. Outros recursos específicos Tech Service. Por ser uma API externa, ele não utiliza a TaxPRA, o módulo de cálculo do SAP. Com isso, não há necessidade das configurações na J1BTax. Porém, é muito importante que os atributos de impostos estejam saneados e corretos no Master Data. Também é importante definirmos aqui alguns conceitos, tanto para o Tech Service quanto para a própria apresentação. Primeiro, o que são parceiros participantes de negócio? São exatamente os clientes, fornecedores, estabelecimento, local de negócio, a filial, todos aqueles que de alguma forma se relacionam com a transação. E o que é a transação comercial? É toda atividade que requer algum tipo de cálculo de imposto. Dados mestres, cadastros gerais, business partner, estabelecimento, produto e demais cadastros que hoje já existem no ERP. Atributos fiscais. Esses são parâmetros específicos para a transação fiscal e ele é muito importante para o cálculo e estão relacionados basicamente a todos os conceitos acima. Dados mestres, transação comercial e os parceiros. Por fim, payload de cálculo. Nada mais é que uma instrução de cálculo que contém todos os atributos fiscais e que é integrado ao motor de cálculo para que ele possa processar os cálculos. E onde entra a Avalara nesse processo? Temos uma solução específica, Brasil, para Tech Service. Então ele é um motor de cálculo que é integrado ao SAP através de conexões em nuvem. Então, do lado SAP, do lado do ERP, nós temos toda a configuração no core dos dados mestres, como já comentamos, os demais conceitos, filial, cliente, fornecedor, material ou serviço. As operações, que são basicamente as transações, é uma compra, venda, revenda, devolução, tudo isso configurado internamente e integrado com o Tech Service. O Tech Service faz a chamada enviando o payload com as instruções de cálculo para o motor da Avalara, que executa o cálculo e a determinação, devolvendo CFOP, CST, fundamentação legal, informação para a escrituração dos impostos direto no SAP, além de cálculo nos diversos impostos do Brasil. Esses valores são devolvidos através de um outro payload, que é interpretado e gravado pela própria ERP. Com isso, temos uma solução que automatiza o processo de cálculo e determinação de tributos, tanto para produtos quanto para serviços, utilizando para isso o conceito tributário atualizado e tudo integrado ao S/4HANA. Basicamente, nós temos aqui o ERP integrado com o Tech Service, integrado com o motor da Avalara, que contém conteúdo tributário, cálculo de impostos e a determinação dos impostos e tributos. Importante destacar que a solução está certificada e está liberada e disponibilizada no App Center da SAP, que pode ser visitado pelo interessado, onde tem todas as informações necessárias para a identificação da oferta e também a contratação. Falando de transações, agora nós descemos aí para o nosso dia a dia. Esse é um desenho simples, né, do que acontece em cada transação. Então, pode ser uma transação de compra, pode ser uma transação de venda. No momento de transação, é feita toda aquela integração que nós vimos anteriormente entre o ERP, Tech Service e a Avalara, e é feita a devolução dos cálculos para dentro do ERP, tanto compra quanto venda. Isso em tempo real, no momento da transação, no momento de um pedido, por exemplo, está sendo executado cada um desses cálculos. Por isso, da importância da performance ser bem importante nesse processo. E temos nossos cenários. É um pouco do que a gente vai mostrar. Esse é uma lista geral dos cenários. Hoje, pelo menos, tem 100 cenários cobertos, 100 cenários que podem ser diferentes, com CFOPs diferentes, tanto para compra quanto para
para venda. E esses cenários estão sendo atualizados e entregues pela SAP a cada, basicamente, 3 meses. Então, aqui nós temos de compra, industrialização, consumo, consignação, revenda, ativo fixo, compra de energia, serviço, subcontratação e o que vale para saída também, algumas informações importantes para venda de revenda, para consumo, crédito e memo, retorno de embalagem, entrega futura, zona franca de Manaus. E alguns desses cenários aqui foram escolhidos para que a gente pudesse demonstrar como funciona na vida e na prática. Alguns cenários escolhidos para MM, compra de atacadista, aquele que dá direito a 50% de crédito do IPI, compra para industrialização com direito a crédito, compra de ativo imobilizado com e sem direito de crédito de PIS/COFINS, compra de serviço sem bitributação e compra de serviço de Simples Nacional. Então nós vamos abordar aqui esses cenários e quais são os atributos fiscais importantes para que cada cenário desse possa realmente ter o seu sucesso. Em SD vamos abordar outros cenários: venda para industrialização com produção própria, venda para a Zona Franca de Manaus, venda na condição de substituto e substituído tributário, uma venda de serviço e venda para não contribuinte. Aqui também vamos abordar cada um dos atributos que são importantes para que o cálculo seja correto, assim como a determinação dos impostos. Vamos começar com o nosso primeiro cenário, que é um cenário de compra de atacadista com direito a 50% de crédito de IPI. De forma ilustrativa, nós temos aqui nossos dois participantes, tanto o business partner quanto o local de negócio. E visamos aqui agora mostrar quais são os principais atributos que temos que nos preocupar neste cenário, para que o sucesso seja o esperado para o cálculo e determinação de CFOP, por exemplo. Então, se eu estou comprando de um atacadista, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar no meu cadastro do meu fornecedor qual é a sua operação, qual é o seu KNAI. Se o KNAI corresponde à operação realmente que eu estou esperando dele. Nesse caso aqui, é um atacadista. Além disso, eu vou verificar as informações do material, do cadastro do material. Por exemplo, se eu estou usando isso, vou usar para industrialização, qual é a utilização que ele está no meu cadastro? Ok, está como industrialização. Outra informação importante é a minha operação. Que tipo de imposto, código de imposto ou tax code que eu vou utilizar nessa operação de compra? No caso, vai ser 00, que é uma compra normal de material. Tudo isso é traduzido para dentro do payload, que é a nossa instrução de cálculo. Essa instrução de cálculo é encaminhada ao motor de cálculo da Avalara para que ele possa processar as informações e devolver o cálculo dos impostos. Com isso, volta o CFOP definido, de acordo com a operação, e nesse caso, o crédito de 50% de IPI, conforme foi esperado e está de acordo com os atributos que foram encaminhados para cálculo, ok? Então, nós visualizamos aqui que o cálculo é realizado, mas é muito importante que os atributos corretos sejam encaminhados. Agora, vamos ver uma compra para industrialização com crédito dos impostos. Novamente, nós temos aqui o Business Partner e o local de negócio. E vamos fazer uma análise desse cenário e de seus dados mestres, antes de fazer a execução do cálculo. Primeiro ponto, se eu estou comprando de uma indústria, vou verificar qual é o seu KNAI, se o KNAI está como indústria. Não só o KNAI, como é importante também os demais atributos, natureza jurídica, o código do regime tributário, qual é o tipo de declaração do imposto, lucro real, lucro presumido. Então, essas informações são muito importantes e estão no Business Partner. Além disso, eu também tenho que confirmar se no cadastro do meu fornecedor essas informações de tributação estão corretas ou não. Ou seja, ele é contribuinte de ICMS, ele é contribuinte de IPI, ele é contribuinte de PIS, de COFINS, ICMS-ST. Todos esses itens devem estar de acordo e saneados para que a operação seja correta. Okay? Verifiquei, estão todos corretos. Vou utilizar aqui o meu material, que já está para industrialização, e vou confirmar qual é o NCM, um ponto muito importante para a tributação. É ele que define muitas regras tributárias, então ele tem que estar com a informação correta no meu cadastro de material. Feito isso, vou escolher qual operação, que é o 00, tax code 00, no meu pedido. Essas informações, novamente, são integradas no payload para o motor de cálculo, que faz o cálculo e a devolução das informações. Com isso, o CFOP é determinado, é devolvido, assim como todos os cálculos, que no nosso exemplo foi a tomada de crédito de PIS, COFINS, ICMS e IPI. Okay? Tudo isso volta para o SAP, para o RP, e é visualizado, por exemplo, na tela de notas ou dentro das conditions, dentro do próprio pedido. Okay? Mais um cenário. Aqui vamos tratar da compra de ativo e as opções de crédito de PIS e COFINS. Então, novamente aqui, vamos fazer uma verificação de quais são os nossos atributos. Por exemplo, no Business Partner, qual é o KNAI e as demais informações estão de acordo. O meu material, qual é o uso, ele
já está cadastrado como imobilizado, perfeito. E qual operação eu vou utilizar? 00, que é a compra normal, que é o tax code. Com isso, passamos as informações para o payload, é executado o retorno com o CFOP de compra de ativo e as informações de crédito, no caso dessa informação que nós passamos como 00, ok? Então notamos aqui que o COFINS, por exemplo, ele não foi creditado. Uma outra hipótese, passamos o 01, que é a compra de imobilizado, porém que eu vou utilizar no SIAP, com crédito de ICMS. Essa informação também é passada no payload, que me retorna um outro tipo de informação. Com isso, o PIS e COFINS é creditado. Então, nós vemos aqui da mesma origem, porém com operações distintas, que vão determinar se eu tomo crédito ou não desse bem. Agora vamos ver um caso de serviço. Até agora vimos mercadoria, mas também há um cálculo de serviço. Novamente começamos aqui pelo nosso business partner. Como serviço, um dos impostos que incidem é o ISS, e ele é municipal, é muito importante que todo o cadastro de endereço do cliente esteja correto, ou do fornecedor. E também seu domicílio fiscal, que é um dado importante para cálculo do imposto. Além disso, temos que fazer uma configuração extra por material, por item, por material, de acordo com o nosso município de relacionamento. Então, por exemplo, eu vou fazer uma transação do material 11 e eu cadastro esse material 11 dentro do domicílio fiscal que eu tenho relacionamento e informo qual é o código de operação, que é o código de serviço deste município. No momento da operação, eu escolho o Tax Code 10, que é uma compra normal de serviço. As informações todas são trafegadas via payload e encaminhadas para o motor de cálculo. Veja que no exemplo aqui do payload, a informação do CEPOM está como não. Com isso, caso os municípios exigem o seu recolhimento e retenção, nesse caso aqui houve a bitributação. Então nós vemos duas linhas de cálculo aqui dentro do próprio pedido. Aí já estamos mostrando dentro do pedido, não só na tela de nota, a informação do cálculo dos dois ISS. Bom, como eu faço agora nessa situação para que não haja bitributação, porque eu tenho informação do CEPOM. Então, novamente, verificamos os dados cadastrais. Caso haja CEPOM, existe uma configuração que deve ser realizada para aquele fornecedor, por exemplo, tal município, ele tem o CEPOM. Então, isso tem que ser cadastrado nessa tabela e informado para que o motor de cálculo tenha essa informação. Com isso, no payload, o atributo de CEPOM já é encaminhado com o IES, ou seja, ele tem CEPOM, e o cálculo é feito de acordo com essa informação. Portanto, não há mais a bitributação e há apenas um cálculo do ISS. Então, é importante, para que não haja a bitributação, que a informação do CEPOM esteja cadastrada. Cenário de compra de serviço de um Simples Nacional. Bom, começamos pelo ponto mais importante, que é o cadastro desse meu fornecedor, onde, além das informações que nós já vimos, o mais importante aqui é o tamanho da empresa, utilizando as informações que estão disponíveis no RP, e também o código do regime tributário, no caso é um Simples Nacional. A operação vai ser uma compra de serviço, Tax Code 10. No payload, essas informações são transacionadas, inclusive o regime tributário dele, e o motor de cálculo faz o cálculo dessas informações obedecendo à legislação para um Simples Nacional. E isso também pode ser visto direto no pedido, no momento da transação. Agora vamos iniciar os cenários de venda em SD. Primeiro cenário, venda para industrialização de produção própria. Aqui, de forma ilustrativa, nós também temos os dois participantes, local de negócio e nosso business partner, cliente. Iniciamos o processo fazendo a validação. Primeiro, que tipo de operação que vamos usar? Vamos usar o Tax Code em SD 30, que é venda para industrialização. Verificamos no nosso cadastro qual é o código NCM desse nosso material. Se está ok, verificamos no cadastro do Business Partner qual é o seu KNAI e as demais informações atribuídas a ele. Natureza jurídica, código de regime tributário, declaração do imposto. Além disso, verificamos as informações se ele é contribuinte ou não de cada um dos impostos antes de operar a transação. Feito isso, todas as informações são relacionadas no payload, encaminhadas para o motor de cálculo, que assim como no IMM, faz o cálculo, determinação e devolve isso para dentro do RP. Aqui nós estamos vendo já na tela de notas o retorno com o CFOP determinado, assim como todos os impostos da nota. No caso, temos PIS, COFINS, ICMS, IPI e a sua tributação em cada linha. Nosso próximo cenário é uma venda para a Zona Franca de Manaus. Aqui nosso business partner está na Zona Franca, está no Sulframa. Então, tem nesse cenário, algumas informações são importantes e são diferentes das anteriores. Aqui nós temos um tax code específico, 07, venda para a Zona Franca de Manaus. Essa informação também faz parte do payload,
que indica que é uma operação para a Zona Franca. Além disso, é importante identificar qual é o domicílio fiscal do nosso cliente, se ele realmente está em Manaus, nas demais cidades, e se o código SUFARMA está preenchido no cadastro. Feito isso, as informações são integradas para o motor de cálculo, é feito o cálculo e devolve com o CFOP específico e também com a linha dos impostos, inclusive com a linha de ICMS, que está desonerado. O outro cenário interessante é na venda na condição de substituto e também substituído tributário. Então aqui nós temos dois cenários, vamos olhar cada um deles e o que tem de diferente. Primeiro cenário, escolhemos o código 05, dentro do Tax Code do ESD. Essa informação é encaminhada para o motor de cálculo, esse atributo de ST substituto é informado e com isso é feita a determinação do CFOP correto e a informação dos valores do imposto. Segunda hipótese, o tax code utilizado é o 00, uma revenda normal, a informação no payload vai sem a informação de ST substituto e com isso é feita uma determinação diferente desse cenário, onde há a determinação de um novo CFOP e não há o cálculo do ICMS. Então veja que nós temos cenários que são similares, porém algumas informações na origem são diferentes nesses cenários, que faz com que o resultado seja diferente. Portanto, é muito importante realmente ter conhecimento e o uso desses atributos durante a operação. Próximo cenário, venda para não contribuinte. Aqui nós temos, de novo, nossas duas entidades, local de negócio e business partner. Escolhemos a operação mais correta, que é a venda para consumo. As informações vão para o payload, inclusive as informações do nosso cliente, se ele é contribuinte ou não contribuinte, e para isso temos que verificar no seu cadastro cada uma das informações dos seus impostos, se ele é contribuinte ou não. No caso, ICMS não contribuinte. Essas informações são transferidas via payload para o motor de cálculo, que executa o cálculo e consegue determinar o CFOP correto, assim como toda a tributação vigente na legislação. Até agora vimos os processos de mercadoria, venda, agora vamos ver um exemplo de venda de serviço. A operação muda, uma operação T0, que é a venda de serviço. Importante, assim como no caso do cálculo IMM de compra de serviço, na venda de serviço também temos que fazer uma associação do nosso material com o código de serviço em cada um dos municípios que teremos relacionamento, como está previsto aqui nessa tela de configuração. Verificamos o endereço do nosso cliente e também a informação que hoje já existe no cadastro do cliente, das informações para a F. Feita essa checagem, fazemos o cálculo. No exemplo, retornou cerca de 7 impostos, com retenções e o PIS e COFINS, todos com suas informações, alíquotas e valores. E além disso, também retorna, além do código de serviço municipal cadastrado, executado no código, também o código de cobrança, que seria o código que é emitido para fazer o recolhimento dos impostos retidos. Tudo isso é executado e devolvido de acordo com os parâmetros que foram selecionados no momento da transação. E esses são os cenários que nós escolhemos para poder apresentar. Foram alguns, de todos aqueles que são suportados pelas soluções, mas dão uma visão interessante de todo o processo. Ele existe, que ele realmente funciona, mas é importante que todos os atributos e informações estejam corretas na origem. E isso é importante não só para o cálculo do imposto e determinação, como também para os SPEDs e as demais obrigações. Eu gostaria de agradecer. Caso haja interesse, possa entrar em contato conosco para maiores informações. Obrigado.